Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Estamos de regresso para iniciarmos então mais um episódio, hoje com um convidado muito especial, o DJ Mark Guedes. Ele está connosco, trabalhou comigo também na 94, já fizemos aqui algumas brincadeiras juntos também para outras rádios. Tudo bem, Guedes? Olá Pedro, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Vamos conversar com ele já a seguir, por isso mesmo não saia daí nos Meus Amigos na Rádio. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos. Pois bem, estamos já de regresso para esta conversa com o DJ Mark Guedes, uma pessoa que eu estimo muito. Nós já tivemos a oportunidade de partilhar casa quando vieste também para Leiria, onde resides atualmente também, não é? E tivemos a oportunidade também de trabalhar numa grande casa que foi a 94 FM em Leiria. DJ, bem-vindos a este Meus Amigos da Rádio. E quero perguntar-te se antes de estares aqui em Portugal, estas coisas da rádio já mexiam contigo. Olá Pedro, um abraço aí para todos que estão nos assistindo. É verdade, a música sempre esteve presente muito em minha vida, desde sei lá, os 10, 12 anos. Começar a comprar discos de vinil, ia para casa dos amigos que tinham aparelhagem para ouvir música. Depois lembro também, eu acabava de jantar, descia do prédio, ia para o carro do meu pai, ligava o rádio do carro e ficava ouvindo ali, naquela época, ondas médias. Sim. Então, ou seja, já gostava de ouvir rádio. E depois, a seguir, chegava a gravar algumas cassetes de alguns programas de rádios lá no Brasil, de Salvador da Bahia, de onde eu sou. E nessa época eu trabalhava na Nestlé e fiz uma viagem aos Estados Unidos. E como já gostava de rádio, eu ficava gravando as rádios de lá. Às vezes passava o final de semana em casa. As rádios americanas. Americanas. Ficava gravando as rádios e tal. Pronto, volto para o Brasil e na hora do almoço, ouvindo através de um Walkman a rádio, estava ouvindo um programa de uns DJs e tocando algumas músicas que eu tinha ouvido em Nova York. E aí liguei para a rádio. Olha, cheguei de Nova York, trouxe umas fitas e tal. E o diretor que estava lá na época, o coordenador, disse, olha, pá, vem cá, traga esse material para a gente ver, interessante e tal. Fui para a rádio lá no sábado, levei o material e dali comecei já, fui convidado a fazer um programa. Fizemos cópia daquele material das cassetes e bolamos ali um programa de rádio para que o pessoal pudesse ver como era uma rádio nos Estados Unidos. Naquela época, obviamente, não tinha internet, não tinha nada. Isso era em 1988. Pronto, comecei a fazer esse programinha. Dali, às vezes eu ia muito para São Paulo a trabalho. E também, mesma coisa, levava as cassetes e ficava lá a gravar os programas. Na época tinha um programa muito bom na Jovem Pan, que era do Julinho Mazei, que, vejam a história, acho que 30 anos depois ele está a morar em Portugal, em Cascais. Curioso, não é? E ele foi um dos grandes locutores do Brasil, um dos melhores. Ele viveu também em Nova York e ele fazia um programa muito bom que chamava Radio Fly, que era o quê? Era um programa de música de dança, mas como se estivesse no avião. Então o avião decolava e como se fosse viajar por várias pistas ao redor do mundo, e ele passava música de dança desses lugares. Fazia locução, apresentava e tal. E eu gravava esse programa quando ia para São Paulo. Voltava para Salvador e aí me inspirei mais ou menos nessa ideia e criei um programa na época que chamava Conexão Manchete, que era justamente conectar a Rádio Manchete com outras rádios do mundo. E aí eu peguei as vinhetas que eu tinha
de várias rádios, fiz uma chamada e começava a fazer o programa. Então, eles faziam esse programa em direto, na época, na Rádio Manchete. E pronto, foi aí que eu entrei, comecei em rádio. Depois dessa rádio, era a Rádio Manchete, em Salvador, que era uma rádio jovem, estilo a 94 aqui da época. Uhum. Depois, lá em Salvador, passei por mais 5 rádios, praticamente as principais, também fazendo programas de rádio. Ligado sempre à música de dança? A maioria sim, mas teve um que eu fiz contato na época com Los Angeles, era a Radio Express. Eles produziam um programa que chamava American Top 40, que era a parada americana das 40 mais. Aqui em Portugal também chegou a passava na RFM, o American Top 40, sim, lembro-me perfeitamente. Isso final dos anos 80, início dos anos 90, 91. E com isso eu consegui receber esses programas, recebia 4 CDs e editava aquilo em 1 hora, e apresentava, e aí já foi na Globo FM. E praticamente todas essas rádios que eu passei, no meu horário eu sempre obtive bons resultados. Passei pela Rádio Cidade, pela Transamérica, pela Rádio à Tarde, Globo, Manchete, Jovem Pan. Pronto, nisso fui convidado para vir para Portugal, para a 94, que era o diretor que estava aqui. Me convidou porque já tinha trabalhado numa rádio onde eu estive com ele lá no Brasil. Pronto, fui convidado para a 94 e vim para cá. E a partir daí começa todo mundo novo, não é? Partilhar casa com o Pedro Miguel Silva, com o Carlão. Já chegamos aqui com aquelas festas de verão. Exatamente. Fomos lá montar antenas e aquilo tudo. E botar as antenas lá para fazer a recepção, né? Era a emissão do sinal da rádio para vir para cá. E com os microfones, aquilo, pronto, foi muito interessante. No Figueira Folia, isso foi um desafio também muito grande também. Tu estiveste sempre envolvido nesta situação de DJ, estás também a passar sempre música em eventos, sempre foi muito a tua vocação. Não, então, quando eu fui para essa rádio lá em Salvador, que era a Rádio Manchete, era uma rádio jovem e baseado em música de dança. E foi aí, basicamente, que eu comecei a aprimorar a parte de DJ, né? Porque na rádio eu estava interessado mais em fazer a parte de programa. Mas, como eu tinha comprado discos em Nova York, tinha trazido discos, comecei ali de novo a comprar material e foi ali que eu aprimorei a parte de DJ. E quando eu vim, embora lá eu não tivesse uma profissão de DJ, não vivesse daquilo, mas sempre nos finais de semana estava numa festa ou num evento, fazendo já ali participação em várias casas, em várias discotecas, em alguns eventos, e quando eu vim já tinha isso aí na veia. Portanto, isso foi sempre, pronto, já estava, foi só começar e adaptar também ao público português. E como é que foi a mudança? Gostaste da mudança? Até agora sim, pelo menos estás cá. Sim, não. Sim, adaptar um pouco a parte musical, né? Porque a influência nas rádios brasileiras ela é muito americana. Uhum. Então são os artistas americanos, o top 40 americano, e muita coisa, às vezes, de lá dos Estados Unidos, que passava no Brasil, aqui passou, mas não teve tanto sucesso, e também ao contrário. Ok. Mas a adaptação foi fácil. Chegar aqui era praticamente fazer o programa de música e dança que eu já tinha toda a experiência em fazer, e que é o que eu já fazia há muitos anos em várias rádios. Pegar o modelo daqui e colocar o meu feeling na parte musical, basicamente, né? Escolher as músicas e como fazer as misturas, e aí foi um sucesso na época.
Tu também, da 94, também rumaste a M80, ainda hoje em dia, o DJ Mark Guedes, com as grandes festas da M80 e aquelas misturas. Eu pessoalmente gosto muito, porque de facto não é um estilo... não é um estilo muito comum em Portugal. Toda a gente gosta de rock, toda a gente gosta da música dos anos 80, dos anos 70, 80 e até 90, mas não estão habituados a ouvi-la de uma forma dançável de como tu passas. E eu, sem dúvida, adorei essa ideia, que é um programa que ainda atualmente, creio eu, está a passar também na M80, não é assim? Sim. Flashdance. Aí, pronto, isso aconteceu assim. Porque na 94, chegou um momento em que eu tinha muitos horários sob a minha responsabilidade. Então, por exemplo, a madrugada do sábado eu tinha ela toda. Já fazia os programas semanais, que era o Dance Music, e depois, no final de semana, eu podia ali usar minha criatividade. Então, eu dividia a madrugada e, num certo horário, eu fazia já um programa de anos 80, anos 70 e 80, já ali na 94, e que tinha embora naquela época não era modismo, não era nada, todo mundo só queria passar house, né? E eu ia por vertentes diferentes. Eu já comecei ali a fazer um programa de disco e anos 80, cheguei a fazer algumas horas também de drum and bass, que na época estava com muito sucesso em Londres, através dos DJs brasileiros, que fizeram aquela mistura de bossa nova com o drum and bass, e que aqui em Portugal quase não existia. Eu comecei a passar esse tipo de música também. E através desse programa de anos 80 da 94 é que eu fui convidado pela M80, porque eles sabiam desse programa, já tinham ouvido e queriam um produto, na verdade, na época era para Mix FM. E eu fiz uma maquete para Mix FM, que era mais anos 90. E depois, passou uma semana, duas, e o Nelson não me dizia nada. Eu liguei para ele e disse, opa, desculpe lá, mas ouve, é porque o diretor da rádio ouviu isso aqui e ele disse que não quer para lá, para Mix, ele quer para M80. Me faça isso de novo, mas coloque agora músicas dos anos 70 e 80. Eu disse, tá bem. E aí o que é que eu fiz? Para não ser um programa, vamos dizer assim, igual aos outros que eu já tinha feito e muito igual, o que é que eu fiz? Eu misturei num set de mixagem vários estilos, rock, pop, o dance, o funk, e depois, não só os estilos, eu misturava os anos. Então eu podia entrar com uma música disco no início, ir para os anos 90, voltar para um funk anos 80, ir para um dance depois ou ir para um rock dos anos 80, ou seja, e ali eu misturava não só estilos musicais, como os anos. Então ficou uma coisa assim bastante interessante. Eu acho que isso foi que deu o grande diferencial do programa, que já vai fazer 12 anos. 12 anos, isso é muito, já há alguns muito anos, tempo para estar um programa no ar. E consegue estar sem repetir músicas? Não, aí esse é o problema. Não. É o difícil. As músicas são aquelas, não há como inventar, né? Então, o que dá às vezes para fazer é mudar o remix, mudar a cara do remix, da versão, pronto, alguma coisa assim, mas não dá para fugir. Esses temas, tu próprio fazes as remisturas ou vais buscar remisturas já de outros DJs? Vou buscar de outros DJs. Na 94 eu cheguei a fazer muitos remixes. Mas depois desgostei. E aí, mas vou buscar de outros
Agora, com as plataformas digitais, você consegue também versões Sim, é mais interessantes. fácil, não é? É. Mas na altura não havia nada disso. Na altura, você fala na 94? Sim, na altura da 94, mesmo ali Na nos anos 94, 90, a 90 gente, era complicado ainda, né? não, nos anos 90 era, foi quando começou o compartilhamento de música naquela época, a gente conseguia algumas coisas, né? E depois era através de CD singles, era a editora mandar as versões, mandar os CDs, e a gente ali com aquele material conseguir fazer alguma coisa. Pois, isso era normalmente. Aliás, eu lembro-me perfeitamente de andar contigo e andarmos a cartar CDs que nunca mais acabava, né? Yeah, CDs singles, aquilo era uma coisa impressionante. Hoje em dia as coisas também já estão a virar um pouquinho de moda outra vez. Alguns vinis que antigamente eram difíceis já de arranjar, hoje em dia as coisas já começam a ter também e a voltar outra vez ao mercado e a fazer também algumas edições. Tu continuas a trabalhar vinil, ou neste momento utilizas já as plataformas, já o material digital, as mesas digitais, já com os ficheiros em MP3 e essas coisas? Não, eu uso tudo digital agora, até pela facilidade do transporte, né? É, e também a agilidade que você precisa ter ali na noite, pela quantidade de músicas, estilos, anos, tem de ser mesmo digital. Agora, eventualmente, de vez em quando, aparecem uns amigos e dizem, vamos ali colocar ali 2 pratos, giradiscos e vamos fazer uma brincadeira. E pronto, vai-se na boa. Mas festa mesmo é Sim. no digital. Se tu tivesses que levar agora para uma festa todo o material em disco, tens ideia qual era o tamanho da carrinha que tinhas que alugar? Não era fácil. É porque na época, o que acontece? Antes dessas plataformas aí digitais, do streaming e de tudo isso, o ouvinte, que era o público que ia para a discoteca e para os bares, a música que ele ouvia era na rádio, somente da rádio. Então nós conseguimos educar o público na hora de ir para a discoteca. Essa era a grande diferença. Então, as músicas que passavam na rádio era basicamente o que a gente iria passar na noite. E hoje não. Hoje cada um quer ouvir a música que ele tem no telemóvel, que ele ouve no streaming. Então, e a quantidade de música que sai todos os dias, de versões e de bandas e Sim, de sim, sim. DJs e de grupos, ou seja, é uma coisa muito grande. Então, tem de ser mesmo no digital. Tu, neste momento, tens um projeto com o Mário Dias. Neste momento, já tens há alguns anos. Este projeto já é um projeto que nunca parou, mas que junta a música também a um saxofone. Queres-nos falar um pouquinho sobre este projeto que eu já tive a oportunidade de ver? Ainda não vi ao vivo, mas vi já em vídeo e achei fabuloso. Queres-nos explicar como é que as coisas funcionam e o tipo de festas? Porque vocês fazem festas muito específicas, não é? Aí são 2 trabalhos. Um foi em 2003, nós resolvemos montar uma banda onde tinha o DJ a passar a base eletrônica e músicos a tocar em cima dessa base e também cantoras. Aí nós fizemos um grupo na época, em 2003, e fizemos um primeiro concerto para a Ferrari. Era uma festa da Ferrari que nós conseguimos trazer aqui para a Leiria. Fizemos aqui na Sushi, reunimos 30 e poucos Ferraris na época. E a banda chamava Four Sounds Project, que eram os 4 sons. Era do DJ, do músico, da cantora e da percussão. E aí a banda, pronto, tinha ali outros elementos. Tinha baixo, tinha guitarra, podia ter uma flauta, um violino, um saxofone, pronto. Então, essa é a formação do nosso trabalho de banda, que chegamos a fazer muitas festas com a Ferrari
E também fizemos para eventos, para empresas, em festivais. Pronto, ela existe, não está tão ativa quanto deveria e poderia, mas existe. O pessoal está todo aí, é só dizer, olha, vamos lá reunir e está todo mundo prontinho, disponível. Né? Fora isso, desde quase que eu estou em Portugal há 22 anos, que eu trabalho com o Mário. Então, nós fazemos todo tipo de evento, seja corporativo, empresas, casamentos, batizados, festas, discotecas, bares, festivais, onde aí eu posso passar a música e ele toca por cima, independente. Às vezes pode ser música chill out, bossa nova, pode ser house, deep house, pode ser pop, rock, anos 70, 80, e ele me acompanha aí nos eventos todos. Isso é fantástico, isso dá aí uma panóplia de opções para quem está a ouvir que é fantástico. As reações têm sido boas. Sim, é fenomenal, é muito bom, porque tem a parte da música e o Mário ali consegue fazer como é que diz, uma interatividade ali a mais com o público, né? Então, isso traz bons resultados sempre. Guedes, como é que vocês têm encarado também esta questão da pandemia? Porque ser DJ em altura de pandemia é sinónimo de estar parado, discotecas fechadas, bares fechados. Como é que tem sido esta vossa vida? Não está fácil. Procurando dentro de outras áreas conseguir fazer algum tipo de trabalho. Assim que começou a pandemia o ano passado, meu último trabalho foi dia 7, foi um sábado, dia 7 de março. Dia 12 parou tudo, fechou tudo, todo mundo em casa. E eu disse, olha, no meu caso, tenho um imóvel alugado no Brasil e fiquei praticamente a viver em casa, dentro de casa, sem fazer nada, muitos meses, a viver desse valorzinho do aluguel de um imóvel no Brasil. Ou seja, aquilo mal dava para comprar, era comprar comida, pagar água, luz e gás e mais nada, acabou. Pronto. Foram muitos meses assim. Depois desse ano, mesmo no verão, não chegou a ter nada. No final do ano, se eu me lembro... no final do ano, eu disse, não vou ficar aqui no inverno sem fazer nada, tudo parado. Aí fui para o Brasil, aproveitei para ficar com minha família. Retorno em maio, já com alguma perspectiva de voltar a trabalhar esse ano. Trabalhar, né? Exato. Pronto, apareceu trabalho no Algarve, fui para o Algarve, estive lá junho, julho e agosto, setembro. Pronto. Consegui fazer alguma coisa no verão no Algarve. Voltei para Leiria achando que ia ter Réveillon. Eu cheguei a ter pedidos de uns 8 a 10 Réveillons. 8 a 10. E não teve nenhum. Todos caíram. Fora todo o trabalho de pedido de empresas, de finais de ano, outubro, novembro. E foi tudo a vida, não teve nada. Fiz alguns trabalhos de produção de áudio para algumas empresas. Cheguei a fazer um evento de uma festazinha de uma empresa, ainda no final de semana, mas aquilo eram 40 pessoas, 50 pessoas. Pronto, basicamente é isso. Estou fazendo trabalhos de produção. Exatamente. No Algarve cheguei a fazer algum trabalho de fotografia também, que é o que eu gosto bastante, fotografar sítios, lugares, detalhes, alimentos, comida. Mas toda a gente tem um iPhone e acha que é fotógrafo. E aí também, olha, eu acho que os fotógrafos estão aí passando uma dificuldade muito complicada. Também, eu acho que estamos todos de alguma forma geral. Olha, mas esperamos que agora em 2022 as coisas vão mudar, até porque... Sim, lembrando, sim. se interromper,
foi março Uhum. do ano passado. Março do ano passado, fizemos aquele projeto lá na Rádio Alcobaça. Sim, exatamente, exatamente. Pronto. Aquilo Exatamente. tinha pernas para andar, mas quando começou ali, depois Olha, não foi para frente. esse tipo de trabalhos que eu passo a explicar também, de alguma forma, tem a ver com a produção com a produção de rádios. Ou seja, uma rádio que estiver, por exemplo, a necessitar de uma ajuda em termos de equilíbrio da programação comercial, tu fazes esse tipo de trabalho. Tens uma equipa também que Sim, trabalha sim. contigo, que fazem esse tipo de trabalho. Foi um trabalho que chegou a ser feito também em Alcobaça, mas que depois não chegou a ser acabado, não é? É exatamente isso que estavas a dizer. É, é. Porque aí você pega vários tipos de configurações, porque as rádios, na verdade, são empresas. E como empresas, têm de dar dinheiro. Mas há pessoas que estão ali Supostamente, só pela diversão, só querem saber da diversão, não querem saber da parte. supostamente deveria de ser assim, não é? Acho que muita gente E aí, ainda pensa as rádios do tempo do amor à camisola. As rádios locais, quando se iniciaram, nós fazíamos tudo aqui de uma forma gratuita, era tudo muito bonito, havia uma grande envolvência de muita gente, mas hoje em dia, e desde que surgiu os computadores, a informática, que vieram automatizar muito as rádios e depois foram dispensando as pessoas e tornou-se muito mais difícil gerir uma rádio, que acabavam por ser geridos como associações e não propriamente como uma empresa. E achas que é isso que tem que ser visto dessa forma? Uma rádio tem que ser vista como uma empresa e gerida como uma empresa? claro, é. E a questão é a seguinte: a rádio, ela como veículo de comunicação que é, e o poder que tem a rádio, é que as pessoas não têm noção do que é uma rádio. A rádio, a pessoa que está falando ali do outro lado do microfone, e ele tem ali milhares e milhares e às vezes milhões de pessoas a ouvir. Aquilo tem muito poder. A rádio tem um poder muito grande sobre a sociedade em todos os sentidos. E a rádio pode ser usada, no caso de empresa, de diversas formas. Ela não precisa viver somente de angariar dinheiro através de publicidade. Ela pode participar socialmente e ativamente na sociedade de diversas formas. Você vê que as rádios fazem eventos, né? Tipo, hoje a Sim. M80 faz as festas da M80 e aquilo dá um bom rendimento. Então, ou seja, as rádios, você pode transformá-la em elementos sociais, mas que consigam angariar rendimento não só da venda de publicidade. E aí é que entra a experiência de como fazer isso acontecer. Sim, isso é sem dúvida uma das situações. Neste caso, agora é uma altura má, porque os eventos todos cancelados, as rádios também viviam muito e antes da pandemia as festas, os bailaricos locais são eventos que atraem neste momento muito mais gente, ou pelo menos na altura estavam a atrair mais gente do que propriamente alguma discotecas, embora as pessoas também, consoante a zona onde estão situadas, também ou vão mais para discotecas ou vão também mais para os bailaricos. Mas normalmente as rádios locais estão muito associadas à região e essa é uma forma também de se poder rentabilizar não só uma rádio que tem despesas fixas como todas as empresas, não é? Impostos, né? Impostos altos E impostos e essas coisas todas. Mas normalmente, como é que tu
como é que vocês, ou neste caso, vocês vão fazer uma análise primeiro da rádio, do real estado da rádio, e depois então aí será uma solução um pouco caso a caso, não é? Não é um chapa 5, porque nunca é possível fazer um chapa 5, não é? Inicialmente, obviamente que toda rádio tem um dono, e o dono normalmente ele já tem uma ideia do caminho que ele quer. Isso falando da programação musical. Então, dentro do que ele pretende, a gente vê a viabilidade ou não de se fazer. Porque hoje ainda existem alguns nichos de mercado em que podem ser explorados. E se forem bem feitos, com certeza trazem resultados. E eu acredito muito também na parceria da rádio com as empresas locais, né? Para a gente fazer, movimentar o dinheiro local. Isso é que é importante. É fazer com que o dinheiro circule ali dentro. Eu vejo que é uma coisa aqui que as pessoas às vezes não conseguem perceber aqui em Portugal. Por exemplo, eu moro em Leiria, vivo em Leiria e praticamente as minhas despesas, vamos dizer assim, maiores são em Leiria. Claro que, como você sabe, às vezes eu passo muito tempo fora, eu passo 3, 4 meses no Algarve. Mas num panorama normal em que eu estou em Leiria, imagine, eu saio 2 vezes por semana, ou 3, e vou fazer eventos fora. Então eu saio de Leiria, vou até Alcobaça, nem vou falar de longe, não vou nem consultar nem Porto, nem Lisboa. Eu saio de Leiria, vou a Alcobaça, fiz um evento e volto. No dia seguinte, eu vou sair para jantar ou para almoçar, ou para comprar uma roupa em Leiria. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar dinheiro em Alcobaça e trouxe dinheiro para Leiria, não é? Ou seja, eu estou trazendo fonte de rendimento para a cidade onde eu moro. Eu saio daqui, vou no Porto, fiz um trabalho, volto. No outro dia eu vou sair, vou comer, vou passear com os amigos, vamos a restaurantes, vou comprar supermercado, vou fazer compra de roupa em Leiria. E isso não é visto, não é reconhecido, não é? Então, por exemplo, eu como artista local de Leiria, praticamente acho que nunca fui convidado pela Câmara de Leiria para fazer nenhum evento. Então, ou seja, se Leiria me convida para eu trabalhar, fazer um trabalho para eles, o dinheiro vai ficar em Leiria. Ou seja, eu vou fazer o trabalho em Leiria, recebo o dinheiro de Leiria e vou gastá-lo em Leiria. Ou seja, eu vou fazer a economia local circular. Exato. Você consegue ver? Sim. Enquanto que a Câmara traz gente de fora para fazer coisas aqui, esse dinheiro que eles vão ganhar vão ser gastos fora. Você está tirando recursos financeiros da economia de Leiria para fora. Então, ou seja, eu acho que as câmaras poderiam utilizar mais os valores artísticos locais. E a rádio tem esse poder também. Por exemplo, a Rádio de Alcobaça, ela faz um evento em Alcobaça, convida artistas de Alcobaça, faz o evento e o dinheiro consegue circular ali. Você consegue fortalecer e melhorar a economia local. Com isso, você consegue, às vezes, ter melhores resultados para aqueles clientes que são da rádio. E eles continuam investindo na rádio, porque o dinheiro circula. O dinheiro vai para a rádio, depois da rádio faz um evento que angaria dinheiro, as pessoas ganham dinheiro naquele evento e vão naquela empresa gastar dinheiro. E aí o dinheiro circula ali e beneficia todos. Sim, isso é uma ideia de pôr realmente a economia local a circular, e as rádios nesse aspecto têm muita hipótese de fazer isso, porque para já promovem os serviços da terra, os serviços locais, tudo de uma forma clara, ao fim e ao cabo, não é? E promove também para fora, porque a rádio não é somente ouvida localmente, né? Então pessoas vêm de fora para consumir algum produto que ele ouviu numa publicidade da rádio.
Por exemplo. Por exemplo. Não é? Pronto, depois você tem todos os outros aspectos da rádio, que é cobertura de antena, como eu já disse, a parte musical, para que caminho você quer seguir, né? Que público você quer atingir. Depois, pronto, a parte da locução, se é uma coisa mais formal, se é uma coisa mais alegre, mais... Diz-me uma coisa, há muitas rádios que se ocupam, por exemplo, só de música portuguesa, outras só de música contemporânea, seja ela portuguesa ou não, umas com cariz mais populares, mas também há aquelas que são as cópias das rádio comercial da Vida e da M80 da Vida e da RFM. Normalmente uma rádio que opte por ser uma cópia de uma rádio nacional não me parece que seja um bom caminho. Qual é a tua opinião acerca disso? Depende. Por exemplo, uma cópia exata não justifica, né? Mas você pode fazer um espelho daquela rádio e ali introduzir elementos novos, né? Para somar aquela parte da programação musical. E não só. Você pode agregar muito mais músicas, às vezes, do que as rádios nacionais, porque elas, às vezes, estão presas ali a alguns paradigmas e alguns elementos que não deixam com que elas sejam muito livres. Então, elas não podem, viajar na maionese. E Exato. No rádio local, não, dá para você brincar mais. Você consegue agregar ali elementos que numa rádio nacional, não. Por exemplo, o projeto, a 94, onde nós trabalhamos, é um bom exemplo disso, do que uma rádio local pode fazer numa parceria numa cidade como Leiria, e era líder de audiências, inclusive à frente das rádios nacionais. Sim, chegou a ter 6, acho que somando a de Leiria com a do Litoral, chegamos a ter 6 pontos, eu acho, de audiência, 6 ou 7, alguma coisa assim. E chegamos a estar em 4º lugar, atrás das nacionais. É bem verdade que naquela época a única rádio nacional que estava se expandindo na época era, se não me engano, a Cidade FM. As outras não tinham uma penetração tão grande, vamos dizer assim, fora do circuito Lisboa-Porto. Mas agora, para você ver o que é a diferença de gestão. Na nossa época, minha e sua, na 94, eu lembro de chegarmos a ter 23 funcionários, além. 23 pessoas a trabalhar. Muita gente mesmo. Hoje, são 2. Pois. Né? Então, como é que uma rádio... Pronto, tudo bem. Ele só tem que pagar aquelas 2 pessoas, né? Mas chega a ser triste. Porque nós na altura fazíamos coisas fantásticas, e eu, aliás, adorei. Eu já tive a oportunidade de conversar aqui com o próprio Walter, com a Sónia Clemente, com a Sandra Samar, e de facto todos chegamos à mesma conclusão, porque havia ali uma grande vontade de estar com os ouvintes, havia uma grande vontade de fazer coisas, de fazer eventos, de dar a conhecer, e as pessoas também entravam muito, mas mesmo muito. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, e há aqui uma situação que eu quero lembrar, uma história que o Walter contou. Uma vez que, quando o telefone tocava, eles pediam sempre as músicas, e havia uma música que era o Barbie Girls, que o Walter diz que não queria pôr na programação, mas como era tão pedida, que ele colocou, e cada vez que colocava aquilo, que havia mais pessoas a pedir o Barbie Girl, que é um tema que, pronto, eu também não sou grande fã, mas era um bom exemplo
era um bom exemplo do que o poder do público e das pessoas gostarem da rádio, que de alguma forma faziam com que a direção da rádio colocasse os temas que eles próprios queriam ouvir na emissão. Quer dizer, isto é uma influência muito grande, não é? O público. E é porque naquela época, como você sabe, nós íamos para a rua e praticamente todos os finais de semana tinha eventos, tinha uma festa, a participação dos bares, das discotecas era muito, né, maior do que hoje. E a rádio estava mesmo ao lado dos ouvintes, né? Nós éramos reconhecidos lá fora. Tu chegaste a fazer também rusgas. Sim, rusgas e como é que chamava lá, aqueles programas, os diretos da QI. Sim, aquelas noites, pá, sim. Ou seja, e eu acho que em Portugal foi a única rádio que chegou a fazer aquele tipo, tirando, acho que talvez a Rádio Cidade em Lisboa, na época em que, final dos anos 90, que chegaram a fazer algumas coisas do que era feito no Brasil. Mas nós chegamos a fazer coisas aqui em Leiria que nenhuma outra rádio nunca fez e não fazem mais. Não fazem, sim. Olha, eu estou a lembrar-me do passatempo que deu muita audiência e muito espaço televisivo à 94, que foi aquele passatempo da oferta das garrafas de água quando falhou sim. A água em Leiria. Isso foi um passatempo que foi uma coisa relâmpago, mas que deu espaço. Foi uma ação de marketing muito bem feita. É você conseguir pegar uma tragédia e conseguir dar a volta naquilo para fazer bem às pessoas, causar algum bem. E é aquilo que eu estava a te falar. É sempre uma parceria da rádio com uma empresa local. Ou seja, foram atrás da Caramulo deu as águas e com isso teve o seu nome divulgado não só na rádio, como nos jornais locais e jornais daqui da vizinhança que fizeram reportagens sobre esse assunto. E isso acaba por dar uma imagem fantástica. Mas não foi só esse tipo de passatempos, coisas como andar, também foi feita uma concentração de Ferraris. Foi numa altura em que a Rádio 94, e nós chegámos a estar também muitas vezes na Nazaré, com programas em direto da praia, ao vivo, e também à noite, de lá a partir de uma discoteca, que eu agora não me lembro já o nome também, mas que era também muito querida. Aliás, as festas da 94 eu só posso quase comparar com as festas da M80, embora a M80 trabalhe a nível nacional e a 94 estava a trabalhar a nível local, e estamos a falar local numa região, o Distrito de Leiria, pouco mais, não é? Tu sentes essa diferença quando estavas a passar música numa festa da M80 e deves ter corrido o país à conta dessas festas? Como é que as pessoas reagiam? Conta-nos lá. É que as festas da M80 viraram moda, né? uma... mas aquilo foi uma coisa que ninguém sabia explicar por quê. Acho que logo na primeira ou na segunda festa, aquilo eram filas intermináveis. E a rádio só tinha um transmissor em Lisboa, que era o da Mix, que tinha acabado. Sim. Tinha um transmissor no Porto, tinha um outro, acho que iam colocar em Coimbra, em Leiria ainda não havia. E foi uma ideia do Rui Barradas, junto com o Nelson Miguel. O Nelson tinha um material em DVD que ele tinha adquirido em Londres, que eram DVDs com todos os videoclipes, os televídeos da época dos anos 70, 80 e 90. Fantástico. E resolveram fazer uma festa onde
tinha música e tinha o videoclipe a passar em direto, na festa. E aquilo virou um fenômeno. A festa M80, assim, do nada, virou um fenômeno. Eu lembro de festas, uma em Cascais, de termos lá 12 mil pessoas. Aquilo eram filas assim intermináveis, era uma coisa absurda. Pronto, e as festas com esse poder que teve, depois pronto, fizemos aí o país todo. E realmente, pronto, também ali normalmente com aquela quantidade de pessoas, de gente, pronto, era ali uma música atrás da outra e vamos lá e pronto, era uma loucura. E aquilo era até 5, 6 da manhã. Chegamos a fazer aqui na Zona Centro umas 3 festas, em São Pedro de Moel também, chegou a dar 4.500 pessoas em cada uma delas. Tudo ao rubro, não é? Aquilo era... É porque não havia nada igual ou parecido em muitos anos que não havia nada daquilo. E principalmente para essa classe, essa faixa etária dos 30 para cima, não é? 30, Sim, 40, exatamente. 50 e tal. E depois, o que é que aconteceu? Como os pais ouviam a rádio, os filhos passaram a conhecer as músicas. Então, normalmente as festas que eu faço até hoje, em qualquer lugar, tem toda a malta jovem, e às vezes eu faço festas em cidades para malta jovem. Malta jovem que eu falo 22, 23, 24, 25, depois pronto, tem ali os 30 e tal. Mas faço festas de anos 80 para essa malta, que passaram a conhecer Essas as músicas através dos pais e ouviram a rádio e gostaram. Olha, mas quando tu passas música e as pessoas sabem que és tu, DJ Marco Guedes, vão-te pedir músicas da M80? Você fala na festa? Sim, estás a fazer uma festa que não é uma festa da M80 Sim. e as pessoas sabem Não, que és sim. tu que lá estás. Sim, mas normalmente eles já sabem, toda a gente sabe. O que acontece... Não, o que acontece ali normalmente, nas festas, tem a malta do rock, né? E às vezes a malta do rock quer ouvir Chutos, quer ouvir Guns N' Roses, quer ouvir AC/DC no início da festa. E aí não dá, eu tenho de falar, aguenta aí um pouquinho, esperem que o vosso momento chega. Primeiro eu tenho de atender as ladies, as meninas. Aquilo normalmente, mas é assim, mas para quem conhece as discotecas desde há muito tempo, havia sempre o rock, era sempre das últimas coisas a tocar, não é? Pois. Era sempre. Eu lembro-me de estar a trabalhar na Volá nos anos 90 com o DJ Ben, que também está a trabalhar no Algarve. E eu lembro-me de que ele não gostava de passar rock e foi quando eu comecei a aprender e ele a dar-me muitas dicas. Porquê? Porque ele, como não gostava de passar rock, então dizia, vá, fechas tu a discoteca, fechas tu a casa, e eu acabava por passar o rock todo que ele me dizia para colocar e fazer essas coisas todas. Porque toda a gente esperava até ao fim da noite para ouvir o rock, era uma coisa impressionante. Claro, eu acho que é um dos grandes momentos. Sim, e continua a ser. Dizem-te sempre assim, toca chutes, né? Para aí. É assim. Exatamente. Toca chutes. Olha, quero fazer-te outra pergunta, ainda relacionada com a M80. Tu reencontraste lá a Sandra Ferreira, na 94 era conhecida como a Sandra Samar, que também já foi convidada aqui nos Meus Amigos da Rádio. Como é que foi reencontrar a Sandra? Pronto, eu sempre que vou a Lisboa, procuro ver se consigo ali um tempinho para ir lá na rádio. E aí, ver se normalmente às vezes dá os horários e eu tô lá com ela. Aí eu vou lá pro estúdio, fico lá com ela, a gente fica ali na conversa e tal. Pronto, trabalhar numa rádio daquela é completamente diferente. É da água pro vinho. É completamente diferente do que trabalhar numa rádio como a 94, como éramos aqui, né? Lá, por ser uma empresa, aquilo, né? E ali são várias rádios ali no mesmo sítio.
Pronto, é uma coisa mais séria. Não dá para ficar naquelas brincadeiras que nós tínhamos aqui. Aqui era muito mais descontraído e tal. Sim, isso de facto é. Pronto, eu acho que a grande diferença de hoje, dali, para quando estávamos aqui na 94. Aquele é um ambiente um pouco mais sério, mas não era tão de brincadeira como a gente tinha aqui na 94. É, porque chegava alguém ao estúdio e começava a fazer uma série de coisas. Uma vez estava a fazer uma emissão e de repente vejo o microfone a fugir e eu a ter que estar a falar atrás dele. E quando fui ver era o Jorge Gabriel que me estava a puxar, o microfone mesmo, só com a intenção de ver se eu estava atento e não me perdia naquilo que estava a fazer. Às vezes dava, outras vezes não dava. Era complicado. Era complicado. Mas também já fiz isso muitas vezes a vários colegas. Deixa-me dizer-te. Para ver se eles conseguem estar lá ou não. Mas rádio Opa, eu me lembro mais lá no Brasil. Tinha um pessoal que fazia 10 às 2 e depois 2 às 6. Uhum. E às vezes, ou nessa troca de horário das 2 da manhã, pronto, aquele clássico do gajo esquecer o disco de vinil ali, e ele vai tirar uma soneca e aquilo fica ali, pó, fica a rodar Antigamente acontecia muitas vezes isso. E aí tínhamos de ligar para a rádio para o gajo acordar e voltar a colocar o disco. Isso acontecia. Tens assim histórias mais engraçadas que possas contar? Tinha gajos que já foram bêbados trabalhar na rádio e a gente do outro lado rindo para se acabar que ele não conseguia pronunciar direito os nomes em inglês, né? Exato. O gajo chegou lá, não sei se foi na época do carnaval, sei que ele chegou lá para trabalhar, estava mesmo todo mamado. Essa dos discos, o pessoal ia tirar um cochilozinho e aquilo ficava. Cassetes que enrolavam na hora de colocar música. E aí o gajo não tinha as cartucheiras, às vezes aquilo dava problema. Sim. E não entrava. E cadê o som? E ele estava ali sozinho, tinha de resolver o problema e continuar falando, né, para não deixar o buraco. Sim, numa altura que já no Brasil já se trabalhava auto-operado, ou seja, era o locutor que fazia tudo. Cá em Portugal ainda existiu durante muitos anos o técnico de som, que era ele que colocava a publicidade, o locutor só estava preocupado com a música, não é? Isso era assim, existiam algumas rádios naquela época, se eu não me engano, AM, as que ainda eram AM, algumas, se eu não me engano, eram da igreja, tipo Rádio Sociedade, que tinham participação da Igreja Católica, e nessas rádios AM ainda tinha esse modelo. O locutor entrava numa cabine e ele praticamente recebia a ordem lá do técnico de som na hora de falar, tinha lá os textos que ele tinha de falar, mas a operação era do técnico numa outra sala em frente. Pois, exatamente. Foi como funcionou aqui durante muitos anos. Aliás, a minha estreia foi exatamente na rádio, foi a fazer isso mesmo. Foi técnica, colocar publicidade. Era na altura conhecido como cassete jockey, porque era preciso ter ali uma artimanha para abrir as gavetas dos decks para conseguir tirar e colocar a cassete num espaço de tempo. Olha, tu, além da música, da rádio, há uma coisa que eu sei que tu gostas de fazer e que por acaso temos isso em falta já. Eu acho que a última vez que estive contigo foi nas Caldas, foste tu passar música a um bar lá nas Caldas. Eu não sei se já estava a viver aqui em Tomar, onde vive, e estava por acaso nesse fim de semana. Fim de semana lá e fui até lá. Tu ainda gostas de comer um queijinho e de beber um belo vinho tinto? Eu acho que o que me dá maior prazer, como eu viajo o país todo, e principalmente nos últimos anos,
Eu faço muito aquela zona toda ali do Alentejo. Então, normalmente, tirando o Covid, durante o verão eu faço ali Pias, Moura, Vidigueira, Vila Verde de Ficalho, Serpa, Almodóvar, eventualmente, às vezes, Castro Verde, naquela discoteca que já fechou, mas abrem lá de vez em quando para alguns eventos. E aí, quando eu vou para o Alentejo, Pois. aí aquilo complica, né? Porque queijo, vinho, enchidos e... Olha, outro dia eu comi lá que eu adorei, que eu nunca tinha visto, era a sorda de Andorinha. A sorda de Andorinha. Também nunca ouvi falar. Olha. Yes. Pois é, a sorda de Andorinha. Bom, eu calculo que essas coisas para ti que gostas de comer, que sejam experiências gastronómicas fantásticas. No Alentejo, aliás, tudo é bom, não é? É. E às vezes quando eu vou lá para cima também, ali Chaves, aquela zona de Chaves é muito boa também. Isso é um espetáculo. Nós tínhamos que acabar a falar Opa, eu me lembro, a falar de comida. eu me lembro que nós estávamos na 94 e uma vez eu fui a Caldas, ali, pro lado das Caldas. Sim. E você me levou num restaurante. E acho que foi a primeira vez, acho que foi logo no início quando eu cheguei. Porque eu me lembro que foi a primeira vez que eu comi porco preto. E foi contigo. E eu olhava para aquela carne, e a carne era uma carne que parecia carne de boi, porque era uma carne mais escura. Sim. E aí você me dizia, não, isso aqui não é um porco preto, a carne do porco preto é assim, é diferente e tal. Eu disse, olha, precisamos repetir isso. Eu acho que sim, ainda há pouco ainda antes de começarmos este episódio, eu estava a dizer, e contei-te já isto, estava aqui o meu filho, porque quer a minha ajuda para ir configurar o Fortnite. Estava-me a dizer, oh pai, eu disse assim, olha, vai mas é buscar uma garrafa de vinho, estou aqui mais o DJ Marco Guedes. E ele foi buscá-la, que está que está aqui, passa publicidade, é um belo exemplar do Solar dos Loendros, daqui do Conselho de Tomar, que eu espero que rapidamente possas vir até aqui, que eu vou guardá-la. Vou guardá-la, que tu possas vir até aqui ter comigo e podermos degustar então uma garrafinha destas e também um belo queijo. Pode não ser daqui, pode ser da Serra da Estrela, que eu também não me importo nada, e creio que tu também não, para podermos passar aqui e colocar a conversa em dia, porque já estamos, não só pela pandemia, não só também pelo teu trabalho, que tu andas sempre acima abaixo, podermos nos juntar um dia e conseguirmos estar ali um bocadinho. Guedes, nós já estamos a conversar há praticamente uma hora e estas coisas são mesmo assim. Olha, quero-te agradecer o facto de te teres disponibilizado para esta primeira emissão de 2022. Está com uma semana de atraso, mas eu estive infectado com o Covid e não tive hipótese de poder fazer uma emissão antes, porque, ao contrário de muito boa gente, eu tive os sintomas todos e por isso mesmo não me foi possível fazer. Portanto, vamos retomando estas emissões dos meus amigos na rádio. Portanto, eu deixo as últimas palavras contigo, Marco Guedes. Olha, primeiramente, muito obrigado. E é muito bom. Acho que nós já nos conhecemos, acho que há 22 anos, né? Desde que eu cheguei na rádio. E a gente se conhece e, embora não estejamos com muita frequência juntos, né? Mas a amizade, a parceria, o respeito e o reconhecimento existe e sempre vai existir. Então eu que agradeço, não só por ter você como um colega, um amigo, e sempre que precisar estou aqui à disposição.
Ok, eu agradeço-te imenso também, nesta amizade já de há muitos anos. Se tudo correr bem, iremos trabalhar também em breve juntos, numa rádio perto de si. Essa é que é a realidade. DJ Marco Guedes, muito obrigado por estares connosco aqui neste episódio dos Meus Amigos da Rádio. Obrigado, um grande abraço. É desta forma que nós concluímos então mais um episódio. Já estamos em 2022 e vamos ao longo deste ano conversar ainda com muitos amigos da rádio. Vai ser um ano em cheio, esperemos que seja bem melhor para todos, aqui como também para o DJ Marco Guedes. Convém que as festas continuem a reabrir e que comecem a reabrir as discotecas, porque os profissionais, como o DJ Marco Guedes, precisam de trabalhar. A todos, muito obrigado e até de hoje a 8 dias, durante a semana, vou divulgar quem será o meu próximo convidado. Obrigado a todos. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos.